Assim? Tá. É, ó, entendeu? Não tá... Eu tenho uma dificuldade motora que eu... Aqui. Peraí, vamos Tá lá. torto Peraí, o circo. aí. Gente, eu não tô enxergando. Vem pra cá. Eu Tô querendo ver vocês aí, ó. Eu tô sem óculos. A cara da cabecinha pra lá. Aí, Sua cabecinha, cara. ó lá. Cadê sua cabecinha? É. Aí, Aqui, tô. ó lá. E eu, tô aparecendo? Olha lá, agora fechou uma estrelinha. Ah, fechou, É vai. nóis. Vai. Gente, como é que é a frase que eu esqueci? Encontrar na diversidade a essência e a alma do povo brasileiro. Fazer da aproximação entre as diferentes manifestações sociais e culturais. O ingrediente para fortalecer o diálogo entre os mais variados segmentos da sociedade, mostrando as riquezas e belezas ainda não disseminadas. Teia Nacional da Diversidade 2014, conhecendo o Brasil em um só lugar. Aqui para chegar, benção pai, benção mãe, tamo junto e mixado, Teia Nacional da Diversidade, tamo junto, nos achamos no momento de inspiração, fomos pro grafite natural, evolução, primeiro mundo da pichação, contra a repressão, sem hesitação, ninguém sabe de onde vem, tamanha destreza, mas dizem que é próprio de sua natureza, da idade, mas terra, a herança do tempo das cavernas. O que projeta às vezes leva um dia, outros levam horas, mas primeiro que desenha, dando formas e sentidos à pintura. Primeiro, planos, fundos, esboços, rabiscos e rascunhos. Segundo, perspectivas e texturas, símbolos e figuras. Quem é ligeiro dá perdido na viatura. Por último, arte transfigura conforme a tua leitura. Um olhar da rua diante da criação, o criador também se torna criatura.
comprimento, do chicota, do jumento, do voo, do carcará. E da manquida de mamado, a boia do vaqueiro, do repica do ferreiro, da série do Ibirante. E dos bandos de avoante, do sol amarelo e crente, da fome de nossa gente, cangaia, bordagem do cário. E tropeiro no seu trabalho, visa caixa de capim, das negras, dos cabras ruins, do caboclo, bom de briga, da tochão, da rapariga, bicho salve da panela, do chilão, cabaça e vela, do luar, da lamparina. E do perfume das meninas, de quem gostou de caçote, biqueira, foi de magote, farinha, feijão, arroz. E de nosso baião de dois, cangapé, foi de matuto, de nossa pé, nosso lucro, dos andares da romaria, do repente, cantoria, das piadas, rezadeira, dos tiros de baladeira, do bolão de vaquejado. E dos curiços, truvoada, inchada, perneira e pata. E na roça de vazando, mas vamos mais adiante, que eu não parei de falar. Mestre, usou ali no palco a palavra e fez essa junção da poesia, do cordel e do hip hop. Parece que o senhor revelou um pouco a essência do ponto de cultura, é isso mesmo? A nossa preocupação é para que as manifestações culturais permaneçam, que elas tenham uma continuidade. E eu tive a sorte, né, de estar presente neste evento que está acontecendo, a Teia, o que muito engrandece a cultura do meu estado, né, que traz uma diversidade enorme. E nós, como ponto de cultura, né, que eu participo de outros pontos também, como mestre de cultura, nós estamos lisonjeados com a quantidade de artistas que estão aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje muito se preocupa com a inclusão digital, com a inclusão audiovisual, mas você vai lá no tradicional, vai lá na fala, vai lá na oralidade. Ainda há espaço para esse tipo de ensinamento, para esse tipo de transmissão cultural? O Nordeste brasileiro, especialmente, ele é muito rico em raízes culturais, em manifestações folclóricas. Então a oralidade dentro da literatura também se faz muito presente no Nordeste, na literatura de cordel, no contador de causos, né? Nós historiamos as acontecências da vida e sempre há, quando se tem uma musicalidade por trás, né? Uma musicalidade, sempre há condições de encaixar a literatura de cordel, porque ela também é rimada e ela também é metrificada. É coisa que diz assim: bisaca, shot, capim, das negras, dos cabras ruins, dos caboclos, bom de briga, das gostosas, rapariga, trincheta, alguém da panela, do pilão, cabaça e vela, do luar, da lamparina. Então tem toda uma musicalidade por trás, né? E na medida que você apresenta um pouco as suas raízes, a sua arte, você também está expondo para o Brasil a sua história, né? Vaca, ovelha, bode, égua, um bom cavalo, alazão. Perneira, chapéu, gibão e um vaqueiro pai d'égua. Água dista de uma légua, tirada de um cacibão. Um moinho e um pilão, isso não tem na cidade. Por isso eu sinto saudade das coisas do meu sertão. O jovem tem procurado esse contato também com os mestres, procurado saber como construir esse cordel, como construir essa sonoridade gramatical. Especialmente no Rio Grande do Norte, nós temos tido muito acesso de jovens, estudantes, mas o que ocorre aqui, não existe um apoio, não existe um suporte governamental, não existe um olhar dos órgãos que poderiam influenciar culturalmente para fazer com que essa literatura chegue às escolas. Não existe até hoje um projeto que una o alunado com a cultura de raiz. Então, o governo sempre fala que a cultura, a arte, a literatura passa o ano todo sem acontecer nada. Foi muito bom acontecer esse evento agora. Falar é muito bom, mas só que eles, quando chega ao poder, aí tem outras prioridades para eles. O que não é a saúde, não é a educação, não é a segurança pública. No país inteiro. Acabou que é o seguinte, um lugar carente de escola, viu? De saúde sem socorro, os ladrões mandam no morro e os menores cheiram cola. Impera a lei da pistola, manda o crime organizado, onde se compra Senado e justiça negocia, não há família sadia no lugar mal governado. A família brasileira por milagre não espera, onde os governos liberam as invasões de fronteira,
propina de empreiteira, salário de deputado, as custas do favelado, operário e boia fria, numa família sadia no lugar mal governado. A fome campeia mil, é calazar, filariose, cólera, dengue, verminose, mortalidade infantil. Infelizmente, existe sim no Brasil lugar de descamisado, berço de desinformados, palcos de demagogia, não há família sadia no lugar mal governado. Um lugar que não ativa seus programas de saúde, que não dá para a juventude uma escola educativa, que tem terra improdutiva, que tem falta de roçado, que tem hospital fechado, sem máquina de enfermaria, não há família sadia no lugar mal governado. Infelizmente, só haverá desnutrição, o analfabetismo no Brasil ainda é forte, e o que vai sobrar é morte e o que vai faltar é pão, viu, dona Dilma? Onde alguns governantes ainda são vítimas do mesmo passado, corrente do mesmo lado, angu da mesma bacia. Não há família sadia num lugar mal educado. Por isso tem acontecido várias mobilizações de acampamento de terra livre para fortalecer o movimento indígena. Na sua pessoa, sempre nós tivemos o apoio. Quero agradecer por tudo isso, porque você foi uma grande articuladora nossa, na minha frente, de meus companheiros. Por isso quero cantar uma música muito especial para você, Márcia. Isso que você merece. Você merece, Márcia. Parabéns, Márcia. Parabéns para todos nós. Muito obrigado.
Tatuí, Pancaré, Pancaru. Protege a minha nação, Pancaru. Protege a minha nação, Pancaru. Mas toda a nação do nosso país, mãe natureza de Deus, teu plano. Do nosso tonão de Caruá, de nosso tonão de Abicurê. Você que sou, não deixará. Cultura não se resume apenas nas expressões. Tanto aqui fora quanto lá dentro dos estandes, grupos se reúnem para discutirem políticas públicas em prol de melhorias na cultura de cada região. Essa narrativa que será descrita com a palavra na rima e termina levada. É bicho solto que manda na fala e fala de nossa gente e de nossa área. Através dessa base ritmando o canto que contagia. Cadência, doce ou agradável. Informações do 100% musicalidade. Escute, saca, sobe o som, chegando aos seus ouvidos, mostrando que apesar dos pesares, com tanta dificuldade que por ainda serão enfrentadas, as mensagens são válidas e aceitas, pois a postura e a atitude continuam sendo as mesmas. Demonstrando seriedade refletida em nossa letra, mesmo com os homens no encalço, o alvo sempre foi e será a malandragem. Exemplos que aqui vão ser citados, um alerta para os chegados, precavendo o inevitável do que é certo ou errado, preparando quem tá chegando pro futuro como fomos contagiados no passado. Nós vamos ficar todo mundo cansado, todo mundo lá no nosso município, lá onde a gente atua, lá na nossa região, a gente vai estar esgotado, brigando com os governos, quer dizer, está no que está aí, está no que está aí. Nós precisamos mudar isso aí. Então, no estado de São Paulo, nós pensamos que a maneira da gente mudar essa ótica é a gente criar uma nova maneira de se fazer o movimento de cultura no estado de São Paulo. Nós dividimos, nós criamos um fórum permanente de cultura, dos pontos de cultura do estado de São Paulo. Ok, tem mais alguma sugestão? Fechou, agora aqui. Qual a sua contribuição? Os próximos locais é o interior das secretarias estaduais e municipais. Isso as expectativas normativas. Precisa ampliar as verbas para editais específicos sobre as questões de patrimônio material, tombados ou não. Vai, Manuel, fala. O Manuel está contemplado. Não quer acrescentar nada, alguma coisa que você viu na sociedade?
acessibilidade às regiões? É a acessibilidade também, que esse interior está sofrendo muito, né? Não é só a cidade grande, né? Esse interior está sofrendo muito com o abandono dos órgãos públicos municipal e estadual, né? Também você, né? Porque o interior também está sofrendo. Aliás, que a gente está brigando por isso. O que é que os mestres vão achar quando nós chegarmos na Bahia e nós dois aqui tomar essa decisão sozinhos, preocupado com o mestre Curió, o mestre Sapuano, grandes mestres que tem no Brasil, o baiano e tal. Fiquei preocupado, mas o que é que eu vejo? Cheguei à conclusão, foi mais uma experiência que eu ganhei, que seja lá, seja um bebê. Se não, a porta agora abriu para nós entrarmos na política com a capoeira. Nós não estamos aqui criando gente de terreiro, nem de católico, nem de evangélico. Entendeu? A religiosidade, ela impregna todas as culturas, mas não é o nosso ponto de discussão aqui. O nosso ponto de discussão aqui é cultura, é tradição, é a nossa oralidade, é o respeito à nossa fé também, mas a fé de todos. Entendeu? Da mesma forma que a gente respeita a de todos, a gente quer que as pessoas respeitem a nossa. Infelizmente, nós, povos indígenas, organizações indígenas, dependemos do governo brasileiro. Um governo esse, um país esse não reconhece nem seus povos originários. Infelizmente, por conta do crescimento do Brasil para a sexta potência, um crescimento massacrador, um crescimento que assassina povos indígenas, um crescimento que quer ver só povos indígenas morando na beira da pista, na beira da rua, embaixo de lona. A gente depende. Porque por essa grande mentira fora do Brasil, que a presidente uma fala, o Brasil está na sexta potência, não tem miséria, não tem fome, não tem conflito territorial. Hoje nós dependemos, porque dessa grande potência do Brasil, as organizações indígenas que tinham seus parceiros de outros países foram se afastando. Nós não podemos mais apoiar vocês. O Brasil está rico. O Brasil tem que apoiar vocês agora. Como que o Brasil vai apoiar uma organização indígena? Não apoia porque nós lutamos pelo nosso direito. Vamos para a briga. É triste, mas vou reforçar a importância que o MIC tem de apoiar essas lideranças que estão aqui, que quiser sair daqui direto para Brasília. Se nós somos parceiros, vamos mostrar. Não somos parceiros só para vir quando tem evento do MIC discutir política pública para culturas, não. Temos que ser parceiros para tudo. Temos que ser parceiros para enfrentar até o próprio governo que vocês trabalham. Porque muitas vezes nós estamos aqui. Está lá um monte de fotos indígenas, povos indígenas, do evento do MIC. É bonito? Sim, é bonito pro MIC, está lá, está trabalhando, está forte. Vários programas. Programas temos. Temos força, temos parceria. Tem que chegar na base mais ainda. Ponto de cultura não serve ter ONGs por trás. Não serve, porque hoje nós estamos com problema no Machacali. Entendeu? ONG que está lá implementando, que vai lá o Machacali não falar português, falar 2 dias e decide tudo e vem embora. Aí deixa o pepino na mão deles. Hoje a gente sente dificuldade para um diálogo até com a nossa própria ministra. Hoje ela está aqui escutando nós, né? Para ver o que nós tínhamos de mensagem, não só você, mas que ela estivesse aqui também presente. Mostrasse a sua sensível vontade de mostrar, fosse pelo menos pé no chão para a gente poder estar junto nessa missão, né? Nós não estamos aqui pedindo nada que fosse de graça, mas não pedir um direito que nós temos por viver em uma terra que foi tão massacrada, que está sendo tão massacrada por falta de conhecimento daquilo que nós vivemos, e nós temos tanto amor, que é a nossa floresta, rio e tudo aquilo que a gente defende como cultura. E eu queria assim pedir como uma recomendação, além de todas as outras que a gente já teve aqui, né, o nosso projeto foi interditado por não ser executado até o final, né, do projeto que a gente queria mostrar lá
como uma base de poder mostrar o final, porque quando a gente constrói um caminho e a gente deixa ele na metade, a gente não sabe o que vai acontecer lá no final, né? Então a gente tinha tanto propósito de chegar lá no final e a gente poder dizer, isso aqui foi o que nós fizemos e o que vocês podem implementar mais para que a gente possa avançar mais. Não, chegou no meio do caminho, né? E eu fiquei muito preocupado com tudo isso, porque a gente fez toda uma mobilização com as comunidades, criamos expectativa de tudo que a gente pensava e depois a gente não pôde executar até o final. A gente esperava da gente poder ter parte dentro desse projeto, de poder dizer, é isso aqui que nós estamos fazendo, mas a gente não podia executar diretamente porque a gente tinha apenas uma associação que não era um OCIP, que não podia porque era um dinheiro público. E foi todo por outras organizações e a gente não chegou aonde a gente queria. Mesmo assim, a gente pediu um pouco de sensibilidade a gente poder chegar ao final dessa coisa. Tivemos com o Daniel no encontro lá, que eu me senti um pouco chocado da maneira que nós fomos retratados. Mas assim, senti aqui, ó, como uma jovem que está dentro do processo, né, ali, né, que eu fiquei, por ser um defensor de direitos humanos, de olhar o que é uma vida humana e o que é uma pessoa ter um parceiro do lado, ter um amigo do outro, ter uma liderança na frente, ter um grande mestre na nossa frente para falar do que a gente quer. Foi ali que eu vi uma fragilidade da Nayara estar participando junto comigo, como parte do colégio, né, de hoje estar dentro do Ministério da Cultura, de uma das pessoas de querer dizer, você está expulso daqui de dentro porque seu chefe não está aqui, qual é o seu trabalho aqui, qual é a sensibilidade de uma pessoa dessa que está lá dentro do nosso Ministério, né? Então eu fiquei chocado com essa coisa e de ver a Nayara do meu lado sendo humilhada como uma defensora de direito dos nossos povos indígenas, né? Então eu, como membro de direitos humanos, fico olhando isso e chamo aqui a atenção de todos os jovens que estão aqui, que não são brincadeira, estão lá dentro por uma mensagem, estão lá dentro por uma responsabilidade, estão lá dentro por um compromisso que está sendo apontado por todas essas lideranças que estão aqui, né? E se eu for lá para dentro também desse negócio, vou ser humilhado, ser espancado por algo que eu quero defender de qualidade, mostrando à população aquilo que a gente quer. Será que eu vou também ser espancado desse jeito ou humilhado assim? Eu acho que cada membro que estão lá dentro do Ministério da Cultura tem que aprender a respeitar essas lideranças jovens, aprender a respeitar esses mensageiros que estão entrando lá dentro para colocar a sua mensagem perante o mundo. Daquilo que uma comunidade indígena quer, daquilo que o nosso povo indígena quer. Eu não estou aqui querendo jogar isso de qualquer jeito, estou falando de um compromisso. Porque se eu assumir uma coisa, eu quero dar prova daquilo que eu estou assumindo. Eu quero mostrar, né? Assim muita liderança pode ser aqui também, como é que se diz, mortas, como várias estão sendo mortas, né? Eu entrei na ponta da agulha de várias vezes de metralhadora, de bala, de revólver, de faca e pau em cima de mim. Nunca levantei uma arma para matar e nem bater seu ninguém. Me humilhei na frente de cada um, mas colocando a minha palavra, sempre como ser humano. De dizer, eu quero dizer para você, por que você está me matando? Por que você está me batendo? Qual é o seu perfil, qual é a sua vida, qual é o seu olhar? O que precisa para melhorar, para a gente botar algo diferente nesse mundo, né? Então essa é a minha mensagem que eu queria dizer assim à secretária, que todas as pessoas que estão aqui dentro, nós estamos trazendo uma missão de compromisso. Gostaria que vocês também tivessem esse compromisso e desse a cada uma dessas pessoas que estão dentro a responsabilidade de poder cuidar e zelar e mostrar para esses jovens o que vocês conhecem, o que eles precisam fazer e o que a gente pode fazer junto para a gente mostrar o nosso país essa diferença. Só para deixar claro que foi tomada uma medida e ela solicitou, fosse feita uma retratação, foi feita uma reunião junto com uma pessoa, se retratou, a secretária tomou a providência, esclareceu a situação, se retratou junto a ela em relação à postura que tomou. Então, assim, essas situações na sociedade vem passando por processo de amadurecimento e são necessárias realmente toda essa sua fala e toda como ela também fez imediatamente, e as medidas foram tomadas e realmente é um esclarecimento que já fica em nome do Ministério. Foram feitos vários apontamentos em relação ao funcionamento dos pontos de cultura, foram feitos apontamentos em relação à necessidade, tanto a necessidade de acompanhamento do Ministério, que o Ministério esteja presente, que o Ministério oriente, que o Ministério acompanhe em relação à gestão dos recursos públicos, assim como a questão do protagonismo, muito ressaltada,
E em relação também à questão do valor, que o Benck foi um que destacou muito que os prêmios de 10 mil, 20 mil não são suficientes para dar cabo de um dos projetos que são necessários, tem um custo, no caso de quem está em regiões amazônicas, um custo muito alto, e isso gera um nó em termos de execução de recurso público. Eu vou explicar por quê. Porque o governo, nesse programa Cultura Viva, adotou desde 2004 o instrumento do convênio. Foram celebrados vários convênios, primeiro diretamente com as instituições, depois com os governos estaduais e municipais que celebraram os convênios com as instituições. No caso dos pontos de cultura indígena, na segunda etapa, os primeiros eram pontos de cultura, como o pessoal Caingangue, da Fernanda Caingangue, a senhora Dira, que entrou na primeira leva de pontos de cultura que não era específico para indígena, mas eram pontos de cultura que poderiam ser de qualquer grupo populacional, qualquer segmento populacional, de artístico, cultural. Depois entraram formatos por meio dos estados e depois foi criado por conta de que as entidades não estavam dando conta de gerir os recursos, muitas delas, algumas, como justamente elas trouxeram o exemplo delas, que estão há 10 anos executando, conseguiram, mas muitas não conseguiram, entraram em problemas complicados por conta de burocracias, de situações, como vocês já colocaram, os próprios gestores públicos têm dificuldade muitas vezes em lidar com essa ferramenta, os gestores estaduais e municipais que lidam com convênio também têm dificuldades. Imagina as entidades indígenas. Então, por conta dessa dificuldade, foi pensada na solução das OCIPs, no edital das OCIPs. E é bom destacar, para quem está presente também, que existia um GT indígena, que essa decisão passou em discussão pelo GT, não foi uma decisão unilateral do Ministério. Não estou defendendo o modelo, só estou explicando o percurso histórico de como ele aconteceu. Vamos ver que no final eu não vou defender esse modelo nunca de intermediação. Quem está acompanhando um pouco mais de perto sabe que nós estou explicando como é que foi o processo histórico. Então foi entrado nesse modelo das OCIPs. Estavam presentes no GT, inclusive algumas pessoas, como Maurício, como Cretan, participaram desse processo. E foi decidido esse processo da questão das OCIPs entrarem, para que o recurso não fosse simplesmente para cada organização que fosse beneficiada, para cada comunidade, aldeia indígena que fosse beneficiada, porque ela seria muito complicado gerir o recurso de convênio, porque é um instrumento inadequado para isso, simplesmente, não é uma incapacidade jamais das populações indígenas, porque a situação de todos os pontos de cultura que vocês podem conversar aqui, de qualquer segmento, não é de situações específicas, é um instrumento muito complicado. A perspectiva atual em relação aos pontos de cultura indígena, existe a intenção de tanto ser realizado o compromisso aqui, o Fórum de Pontos de Cultura Indígena em 2014, como o lançamento dos pontos do edital para pontos de cultura indígena em 2014, que será um edital, na nossa perspectiva, de prêmio. Um edital de prêmio. Agora, um edital de prêmio não pode ser no valor do convênio, 180 mil. Os órgãos de controle jamais vão aceitar um prêmio de 100 mil, de 180 mil. O prêmio tem uma característica específica. O prêmio não é para você realizar algo, é em relação ao que você já fez. É um reconhecimento do já realizado e da perspectiva de que, fomentando essa entidade que tem esse histórico, existe uma perspectiva de fomento, de fortalecimento, uma confiança de que essa entidade vai fazer esse trabalho recebendo esse recurso. A gente tem trabalhado em relação aos pontos de cultura na perspectiva de prêmios de 20, 30 e 40 mil, incluindo entidades que não têm CNPJ, grupos de comunidades que não têm o CNPJ, como já é feito no edital de Prêmio de Culturas Populares, como é feito também no Prêmio de Culturas Indígenas. A gente não tem que exigir das comunidades, dos povos indígenas, a necessidade de formalização. Inclusive, a gente está abolindo uma nomenclatura técnica que era usada de grupos informais. A gente não está adotando mais essa nomenclatura, em respeito, como vários aqui disseram, que a gente tem que estar muito cuidado e pensando nas palavras que a gente usa, porque a gente usava os grupos formais que têm CNPJ, os que não tinham informais. Mas como chamar de informais uma comunidade que existe há séculos, milênios? Como chamar de informais uma comunidade quilombola? Como chamar, eles têm toda a sua formalidade
própria, a sua forma de pensamento, cosmologia, de existência organizada, muito mais organizada e sustentável do que as civilizações, as chamadas civilizações da forma de sociedade, que muitas vezes são mais valorizadas. Então a gente está abolindo, então a gente trata com CNPJ e sem CNPJ, simplesmente. Então, com essa possibilidade, como funciona para quem não tem CNPJ? Uma pessoa física recebe em nome da comunidade. A comunidade, como garantir que uma pessoa física não se aproveite e se apresente sem a comunidade estar sabendo? A comunidade tem que mandar uma carta, todo mundo assinando, dizendo que apoia aquela pessoa física para receber em nome da comunidade aquele recurso na conta dela. Então, a pessoa física recebe uma pessoa na conta dela o valor do prêmio, em nome da comunidade, vai, inclusive para as comunidades, por exemplo, esse mesmo modelo está sendo adotado para os povos comunidades tradicionais de matriz africana, e lá eles estão incluindo também uma autorização da liderança comunitária, por exemplo, nos povos de terreiro, que a liderança comunitária referende aquela inscrição para garantir que tanto a comunidade como a liderança da comunidade está ciente daquela inscrição daquela forma. Mas pode haver esse edital, porque o ponto de cultura era 180 mil em 3 parcelas de 60. 60 um ano, 60 no outro ano, 60 no outro ano. Gera uma situação de que num edital sai agora em 2014, pode sair um outro em 2015, eu acho que tem que ser o pleito, tem que ser a luta, e cada vez esses editais, assim como o Prêmio de Culturas Indígenas, tem uma frequência, inclusive para as pessoas já saberem, tem uma data certa de serem lançados. Então, existe esse pleito, inclusive que sejam lançados todos dentro do MINC na mesma época, uma hora sai um da economia criativa, uma hora sai o outro dos prêmios do Prêmio de Culturas Indígenas, uma hora sai dos Culturas Populares, e ficaria mais organizado para todos. Outra situação que a gente tem pensado, para garantir uma longevidade desse mecanismo de prêmio, para não garantir a gente garantir que não haja uma leitura, de que o recurso está sendo repassado, e depois as entidades podem fazer o que quiser simplesmente, não vai haver um acompanhamento. Como? Porque não pode haver um acompanhamento do plano de trabalho, não tem como eu ir lá acompanhar, a comunidade disser, eu vou comprar isso, vou fazer isso, e depois a gente exigir que faça aquilo, porque é um prêmio, não é convênio. Convênio tem plano de trabalho, prêmio, mas qual o mecanismo que a gente pensou para dar uma estrutura nessa premiação? A gente vai premiar o grupo e a comunidade, o Ministério premiar o grupo e a comunidade pelo que ela já fez, e ela vai apresentar também a visão de futuro dela para os próximos 2 anos em relação às ações culturais. Quais são as ações culturais que estão sendo planejadas para os próximos 2 anos? E vai dizer se ela receber esse prêmio, no que vai ajudar. Olha, eu tenho uma visão muito grande para esses próximos 2 anos. E se eu receber o prêmio, pode colaborar com essa parte aqui. Isso que for anunciado pela comunidade na inscrição, a gente vai compartilhar das entidades premiadas, com o colegiado, com essa comissão que está sendo eleita aqui, do GT, com os conselhos estaduais, municipais de cultura, com o CNPC. Então, compartilhando essa situação para gerar um constrangimento positivo, porque a gente sabe que são exceções, mas existem casos e a gente não pode colocar uma política, quando a gente pensa em política nacional, não pode colocar uma política em risco por conta de 1 ou 2 pessoas que às vezes usam o recurso para benefício pessoal e não comunitário. Então, são exceções, mas acontecem, chega uma denúncia, a gente como pensar nesse direcionamento desse recurso. Então, outro instrumento, como a secretária está lembrando aqui, a questão das bolsas, como por exemplo, pode ser feita uma parceria com uma universidade para que dê bolsas para pesquisadores indígenas irem nos pontos de cultura premiados, saber o que aconteceu após a premiação, que diferença fez a premiação. É um novo instrumento, uma possibilidade também de acompanhamento da sociedade, não é só do Ministério. O convênio tem que ser o Ministério que fiscaliza, é um acompanhamento da sociedade, de saber o que está acontecendo com aquela entidade que foi premiada. E além disso, encontro, uma solenidade de premiação que possa ser feita
com as entidades premiadas no momento da premiação, e depois, daqui a um ano, 6 meses, um novo encontro como esse, chamar as entidades premiadas para elas fazerem um relato de que diferença fez, porque aí todos os indivíduos vão poder acompanhar e saber que diferença fez para aquela comunidade, aquela premiação, de que forma ela usou aquele recurso, de que forma aquele recurso fez diferença para a comunidade, além de outras ações que aí vão ter que ser pensadas ainda, como foi colocado, de circulação da produção audiovisual feita pelos pontos, da capacitação, que a gente nem está trabalhando com a capacitação para não incorrer nessa formação, usar esse termo de capacitação para não entrar naquela compreensão antiga de que os povos indígenas são incapazes. Então, informação para os gestores, para as comunidades indígenas, de intercâmbio, de circulação de produção, que aí tem que ser pensada por meio de outros mecanismos. E esse edital simplesmente, as próprias comunidades vão ter a liberdade de usar o recurso do prêmio para isso, mas isso não impede que o Ministério também desenvolva outras formas de parceria para alcançar esse objetivo. Há mais de 3, 4 anos, assinando convênios, inclusive por riscos pessoais, com relação aos convênios que foram firmados, levando adiante as parcerias com a Sodetec, com o Tideuá, com a CECI, e temos dificuldades nesse modelo, um modelo que eu já encontrei discutido, rediscutido, republicado várias vezes, com vários problemas. Fizemos um recorte, fizemos uma publicação de uma portaria, onde o primeiro público prioritário do programa são as comunidades indígenas. Então, nas parcerias com os estados, essa questão se coloca também, embora a gente ache que a gente tem que garantir uma rede direta pelo MIC, até pela característica do sistema setorial que a área indígena necessita e que eu particularmente também apoio. Levamos a SAI para essa discussão. Estamos com o MIC, com uma teia que nunca teve esse recorte, nunca teve na teia dos pontos de cultura o recorte da diversidade com a intensidade que está dada. Desde o encontro de cultura popular, o diálogo entre os colegiados e a base também se intensificou. E esse foi um papel que a SCDC, que é a secretaria que vem puxando dentro do Ministério, levar a pauta da cidadania e da diversidade para o conjunto do Ministério, tanto que o conjunto do Ministério está aqui. São questões que muitas vezes me parece que não são muita coisa. Encontro de saberes, parceria com a Universidade Federal de Dourados, parceria com a Universidade de Brasília, na formação, vidas paralelas com a professora Graça, também na área indígena. São iniciativas. Não há ainda uma política de escala, mestrados e tal. A política de escala a gente tem que garantir, construindo ela aqui junto. E a intenção, mesmo tendo recuado na questão do quantitativo do fórum, aqui presente, não diminui a importância da presença indígena nessa teia, da participação que vocês tiveram dentro da comissão, de ganhar uma cadeira, de questionar as questões do regimento, de buscar o seu espaço, porque esse espaço é de vocês. O regimento está decidido por ele, mas essa participação se amplia. Estamos criando um grupo de trabalho agora para discutir a Lei Cultura Viva. E dentro desse grupo também tem recorte de representação do colegiado. Porque não é só o ponto de cultura que acessa a política pública, que tem problemas também, que é o único foco. O foco também tem que ter a capacidade de escuta e de absorver um público beneficiário amplo que esse programa tem que atingir. E esse é um espaço de construção dessa política de base comunitária que eu falo dentro do Sistema Nacional de Cultura. Não é simples, não é fácil, mas a gente também não está parado, a gente está cansado, a gente está empenhado. Eu agradeço, Álvaro, a sua fala, porque é muito difícil receber agradecimento. A gente nem quer, porque deveria ser o normal fazer tudo de bom, porque o Estado tem que fazer o que lhe compete. Mas a gente sabe também que no âmbito das políticas públicas as coisas também não são homogêneas. Não são homogêneas. A gente ainda tem que conquistar o espaço da gente dentro do incentivo. O Prêmio de Cultura Indígena é só a ponta de um iceberg, de uma conquista que tem que estar dada ali dentro. É a cadeira da CNIC. Isso tudo são conquistas. O prêmio teve os problemas, teve uma discussão conceitual que acabou elevando essa discussão para dentro da CNIC, com relação à compreensão da cultura indígena, do que é patrimônio imaterial, das necessidades, como é que se conserva. O colegiado teve presente, levamos o colegiado na ministra. Vocês apresentaram uma pauta provocando todo o MIC com relação à causa indígena. E são pautas que a gente vai construindo, batendo na porta. Quando eu estive com a FUNARTE, eu falei, quando é que a gente vai ter um grande festival de arte indígena, FUNARTE?
Biblioteca Nacional, como é que está a questão da produção da literatura de interesse da cultura indígena, a formação de autores, a circulação do conhecimento, os pontos de cultura de ancestralidade indígena? São questões que a gente está gradativamente atuando, batendo na porta, conquistando, construindo critério. E é um processo de ganhar normativas, de ganhar procedimentos legais. Dos 4 eixos que foram colocados aqui, eu estou comprometida com os 4. Embora às vezes a governabilidade não está na gente. No caso das antenas GESAC, a gente foi fazer levantamento, dificuldade de informação dentro da casa, mas a gente está mais organizado. Hoje a gente tem um caderno temático, a gente está organizado, a gente contratou a consultoria, tá aí a Nayara. É pouco, é pouco. Eu também não estou satisfeita, mas é o que a gente está batalhando e vamos avançar. Antena GESAC, anistia da dívida dos pontos de cultura. E aí vai um pouco a questão, bem, da questão da ACMA, da questão do primeiro problema que eu encontrei. O primeiro problema que eu encontrei foi porque eu vi o projeto, eu fiquei deslumbrada com o projeto, e depois o projeto estava parado, estava em tomada de conta especial, fizemos reunião, a Ione foi para a FUNAI, gente, vamos lá resolver, mas a burocracia está fora da minha governabilidade, porque a parceria é com a FUNAI e a gente tem que fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento da parceria da sociedade civil com o Estado, que ainda não tem, mesmo no termo de parceria, um marco regulatório satisfatório, porque o termo de parceria ele é avaliado como um convênio, e não como o termo de parceria está colocado, e é um dos problemas na relação com a ACMA. Mas a gente está lá e a gente é parceiro para defender o mérito e o resultado do programa. E dentro da parceria do Acre, se a gente puder, dentro do governo estadual, pensar numa segunda etapa de aportar, de fazer alguma coisa, vamos pensar. Estou colocando aqui a possibilidade. Agora, importante avançar mais. A anistia é um pleito que é do programa como um todo. Eu sou a primeira a levantar essa bandeira, porque ia me tirar das costas um passivo que está lá para a gente defender bem caso a caso. Porque a nossa meta agora é o seguinte, vamos criar jurisprudência, vamos defender o mérito, aquele que fez, que tem um resultado, que pode mostrar, que seja considerado, aquele que ficou devendo, se a gente pode fazer medida compensatória. Muitas vezes o ponto de cultura, depois que ele prestou conta, que ele ficou com essa dívida, ele já fez tanta coisa sem recurso público, isso não pode ser considerado. Esses argumentos estão sendo colocados e eu sou a primeira a defendê-los dentro do Ministério. Então a anistia, se vier uma moção da TEIA defendendo a anistia, eu estarei lá defendendo essa causa. Vocês contem comigo. O edital tem recurso definido, o valor definido inicialmente em função do contingenciamento foram de 2 milhões, já está dentro do sistema, a gente está elaborando o edital não vai ser feito sem consultar o colegiado, sem compartilhar com vocês. A ideia é de um edital no formato do prêmio, só que fazendo chancela de ponto, direto, sem intermediário. Também não acho que a gente deva ficar trabalhando com intermediário, já percebi que esse não é o caminho. O caminho é direto, é descentralização direta, é o benefício direto da comunidade, é a comunidade que sabe gerir a vocação do recurso. A gente não deve criar a burocracia para nos amarrar. A institucionalidade deve vir para facilitar. Burocracia sempre é confundido com atrapalhar, mas a burocracia, quando ela é bem aplicada pelo princípio da impessoalidade e pelo princípio da simplicidade também, ser simples acessar o direito. Então a ideia é que haja um edital, se Deus quiser a gente pode estar fazendo o fórum e lançando o edital, senão quem sabe o fórum já acontece até depois do lançamento do edital, e aí a bola está com a equipe, a bola é a velocidade, porque o recurso já está lá, 2 milhões para fazer ponto de cultura indígena. E quando eu faço convênio com o Estado tem sobre a sua ótica agora o grupo de grupos de pontos de cultura que estão no Estado. Então, mesmo alçando uma chancela direta, ele tem ainda ali o Estado como um ente ao qual ele também pode acionar para as suas ações. Então, é uma construção de uma política federativa e, quem sabe, um dia os municípios. Esse é o grande desafio, chegar no município. A ideia de fazer uma carta aos prefeitos é um pouco nesse sentido, é nesse sentido. De fazer chegar ao município a importância da participação do município no programa e, principalmente, um grande pacto de cidadania e diversidade cultural nesse país. Sensibilizando, porque tem muito prefeito que já faz. Então, aquele que faz, vamos dar visibilidade, vamos valorar. E aquele que não faz, vamos cobrar, porque esse é um direito que está na Constituição. Então, o edital também está colocado. E a cadeira na CNIC, embora não seja uma decisão
decisão da secretaria, a gente também está lá para reforçar, para pleitear e para fazer isso se materializar como uma verdade. O processo de revisão do processo eleitoral para o próximo colegiado é, para mim, o principal desafio de mudar o status quo do que foi o último, que foi triste, porque a gente fez uma eleição e, na verdade, o colegiado ele teve uma autonomia tão grande que ele se complementou num fórum específico e considerando uma diversidade que foi ali dado uma chancela por parte da Secretaria de Articulação, que, de certa maneira, legitimou um processo um pouco mais abrangente. A gente hoje tem um colegiado muito importante, representativo, dos melhores organizados dentro do MINC, onde a minha participação é direta. Tem muito colegiado que os presidentes não têm tempo. Eu faço questão de estar. Quando eu não estou, é porque realmente eu não posso estar lá o dia todo das duas, mas eu toda vez faço questão de ir nas reuniões, pessoalmente. Então há uma dedicação a essa causa. Eu acho que o compromisso do Ministério da Cultura pode ser maior? Pode. Acho que a gente ainda pode conquistar mais coisas com a ministra Marta, porque ela é sensível à causa. Eu acho que a gente pode, sim, pensar e acho que devemos celebrar e pensar em coisas também que até com outros ministérios, utilizando a ministra como um reforço. Aquele dia ela foi imediatamente, pegou o telefone, ligou para o outro ministro, o ministro foi lá, atendeu. Então, a ministra se colocou como uma mediadora. E esse papel aqui eu faço em nome dela. Então, aqui eu reitero o compromisso da ministra Marta Suplicy com relação a esta causa. Agora, temos que avançar, temos que ter indicadores, temos que ter informação do como é que estão sendo aplicados os recursos, como é que está sendo feito esse trabalho, como é que a gente avança com relação ao trabalho de mapeamento e de articulação dessa rede de pontos de cultura indígena. Até porque tem pontos de cultura indígena já ligados também às redes estaduais. Hoje a gente identifica aí 148 pontos indígenas que estão ou diretamente vinculados a comunidades ou com instituições indígenas em prol da questão. Então, articular essa rede de 148, né, não só os que estão articulados pelo MINC, mas visando que a gente trabalhe essa causa no conjunto desses pontos. E mais, que a gente leve para o conjunto da Rede Cultura Viva a causa indígena. Porque se todo ponto de cultura for um aliado da causa indígena, a gente vai ganhar uma força que é uma força de escala brasileira, territorial. Então isso também é uma coisa muito importante. A conexão dos pontos de cultura indígena no conjunto dos pontos e não só os pontos temáticos, porque a gente tem a produção audiovisual, a gente tem as pinturas, a gente tem o artesanato, a gente tem a questão alimentar, a gente tem as tecnologias. Então, assim, este é o compromisso da Secretaria. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, agradecer a compreensão, que eu sei que é grande, porque, Pui, eu sei que você quando fala, e eu acho muito legal ver sua fala, ver uma líder, uma mulher, uma jovem avó, né? Porque você fala com toda a sua rigidez, você consegue ainda manter uma linha de ternura na sua fala. E eu agradeço também a sua crítica, né? Com toda a humildade. Mas eu não sou a pessoa que vou resolver todas as coisas. Eu sou mais uma pessoa que se soma a vocês. Eu sou uma gestora que estou aqui, posicionada hoje como gestora e amanhã posso não estar. Enquanto eu estiver, vocês contam com o meu compromisso pessoal, com o meu trabalho pessoal e com a minha vontade de, profissionalmente, como secretária, fazer valer os direitos culturais das culturas indígenas e avançar concretamente com recurso, avançar concretamente com as medidas que têm que ser tomadas e avançar no sistema MINC, que é o que é muito importante, no Sistema Nacional de Cultura, com a pauta das culturas indígenas. O objetivo principal da TEIA, como o próprio nome diz, é interligar. E principalmente hoje em dia eu ouvi falar muito nessa questão de transversais, uma política transversal e um canal aberto com o governo. Como que você avalia essa atuação e esse objetivo da TEIA nessa edição? Olha, eu acho que essa TEIA tem uma característica muito específica, porque ela, além de fazer uma convergência da rede de pontos de cultura, ela está fazendo uma convergência das redes da diversidade. A gente tem aqui representantes de conselhos nacionais, temos aqui os colegiados setoriais, o Conselho Nacional de Política
política cultural. A gente tem aqui o envolvimento de todo o sistema MINC, de todas as secretarias estaduais, gestores municipais, universidades, ministérios e parcerias como Secretaria da CEPIR, da SDH, das mulheres, enfim. Então, assim, é um momento de mostrar que essa política que a gente vai construindo e que a partir do programa Cultura Viva cria-se uma gênese de discussão da política de base comunitária, de um sistema nacional de cultura que foi criado até depois do programa. Então é um momento de contextualizar o programa dentro desse sistema e de construir uma estrada grande, uma grande rodovia de inclusão com relação ao campo da política cultural. E este é o compromisso da TEIA, de avançar. Na verdade, a TEIA se caracteriza como uma grande conferência setorial de cultura e avançar e pactuar parceiros, pactuar com gestores e pactuar principalmente com a sociedade civil para onde vamos, como avançamos, mesmo tendo os problemas de operação, mesmo tendo ainda avanços como os marcos legais que temos que buscar, mas principalmente pactuar que a gente está trabalhando junto e que a gente tem que buscar um caminho para superar os problemas e fazer valer os direitos culturais da sociedade brasileira. É uma diversidade de uma riqueza incomensurável, são momentos de uma grande emoção e eu acho que se une aqui uma razão da política, mas também se une aqui o simbólico da emoção, do sentimento, da fruição, daquilo que nos é mais precioso, que é a nossa alma, a nossa identidade. Então eu estou muito feliz, a gente tem problemas que são naturais, mas os resultados são infinitamente maiores e eu saio daqui muito feliz com o contato, com a proximidade, com o diálogo que a gente está conseguindo estabelecer a partir de um programa que hoje não mais é federal, é nacional e quiçá será uma política cultural feita por União, Estado e município e sociedade civil com parceria de outras instituições como o Sistema S, como iniciativa privada e tudo mais. Então, é o momento de construir essa política. Agora, como que você enxerga a receptividade por parte de todos esses grupos culturais do Brasil inteiro nessa transmutação política cultural que está acontecendo hoje aqui no país? Olha, eu enxergo de uma maneira muito positiva, porque o campo da cultura, ele ampliou os espaços de diálogo, foram criados novos colegiados, ultimamente foi criado inclusive o Colegiado de Cultura Afro-Brasileira. Então, eu acho que a gente vem avançando, o que a gente precisa é estruturar melhor a informação, avançar na questão do controle social sobre essas políticas e fazer valer o que as conferências decidem como prioridades. Então, eu acho que no campo dos direitos culturais, nós fizemos inclusive na Conferência Nacional de Cultura a participação de 12 conferências livres. Os 5 eixos de decisão de prioridades que foram infraestrutura cultural, a Lei Cultura Viva, a acessibilidade, mestres e mestres, livre leitura, foram todos construídos em diálogos amplos com participação de conferências livres dos colegiados. Então a gente está avançando na construção dessa política. O que eu acho que é muito importante é que a gente deva materializar isso em orçamento, em equipe, em estrutura e mostrar como o componente cultural pode contribuir para o conjunto das políticas públicas, não só da política de cultura, porque a partir do entendimento dessa diversidade, da compreensão das suas histórias, das suas identidades, do processo de diálogo e de interculturalidade, que a gente pode cada vez mais adequar um Estado para lidar com essa diversidade, porque o Estado ainda é rígido, o Estado ainda é duro, ainda tem instrumentos inadequados. Então é um processo de construção e esta TEIA busca ampliar essa base de escuta. Então os pontos de cultura são uma linha estruturante, uma ação estruturante do programa, mas o conjunto dos beneficiários tem que estar aqui também para dizer a que veio, o que quer participar, como quer participar e quais são suas demandas. Então é um momento também de ampliar e fazer dessa rede Cultura Viva uma rede de convergência dos pontos de cultura, dos pontos de leitura, dos pontos de memória, dos cineclubes e das redes da diversidade. Então esse é o esforço e a gente está aqui fazendo essa construção. E já nesse pouco diálogo já aberto com esses grupos culturais, como que foi a receptividade dessas mudanças? Olha, a receptividade é muito positiva, né? Hoje mesmo aqui na parte do encontro dos indígenas, dos pontos de cultura indígena e dos colegiados, por exemplo, já foi feita uma avaliação. A TEIA passada tive uma presença de 6 indígenas, hoje a gente está aqui com mais de 70 indígenas. Então acho que a receptividade é muito positiva, com todas as dificuldades por parte da sociedade, uma compreensão e um reconhecimento do esforço para estarmos aqui e isso tudo é muito gratificante. E vamos lá e enfrentar os desafios que eles permanecem, mas a gente está junto e isso é que é o mais importante. Jai Bum Pitana, Jai Bum Pitana, Jai Bum Pitana, Pitana, Huahe, Pitana, Huahe, Pitana, Huahe, Pitana, Huahe.
Pireson, Taunapu Pireson, Taunapu Pireson, Taunapu Pireson, Awatau Tanque, Awatau Tanque, Awatau Boroque, Awatau Boroque, Awatau Boroque, Awan Boroquebe, Awan Boroquebe, Awan Boroquebe, Beira, Yomapa, Beira, Yomapa, Yoma Sono, Nikawa, Yoma Sono, Nikawa, Awan Poi, Bostina, Suki Poi, Bostina. Sou de uma terra onde o povo padece, mas nunca esmurece e procura vencer. Terra dourada onde a bela cabocla, de riso na boca, zomba do sofrer. Sou do Ceará. Mestre Pena, o que o Ponto de Cultura do senhor está trazendo para a TEIA em 2014? Inicialmente peço permissão e bênção aos mestres e às crianças, os grão-de-luz. É a pedagogia griot, que eu sou o mestre griot. Nós estamos trazendo aqui a cultura tradicional, a cultura popular, lá do Ceará, para representar aqui na TEIA 2014 da diversidade cultural. E conta pra gente o que é um mestre griot. O mestre griot é a pessoa que traz a tradição cultural, traz as raízes, a base. É o mestre que desenvolve o que ele traz na bagagem desde criança até a sua idade mais avançada. Aqui na TEIA o senhor vai ter contato e experiências com outros pontos de cultura. Como que isso pode ajudar no Ceará, ajudar lá no ponto de cultura que o senhor trabalha? Essa experiência é única no Brasil. E de 2 em 2 anos nós fazemos esse encontro muito rico em cultura, muito rico em conhecimento. Luiz, você vem representando também o ponto de cultura Maria Bonita, né? Representando aí praticamente a cultura do sertanejo. Essa cultura, como que ela é vista, no seu entendimento,